Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por que o caminho, a verdade e a vida? Porque além dele não há outro caminho, não há outra verdade. Aleluia. E não há vida maior sem ser a dele. A que ele nos oferece. Então, irmãos, nesta noite eu quero dizer para os irmãos, Abraão sai ali de fora e simplesmente olha para o céu. Era uma noite bem assim sem chuva, céu limpinho, cheio de estrela. Aquele céu estrelado, e ele olha para cima e pensa: quem será o autor de tudo isso? Será quem criou tudo isso? E Deus brada do céu: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus e vai para a terra que eu te mostrarei. Meus amados, se você chegar lá na porta da sua casa hoje, depois que você chegar no culto lá, chegar na porta da sua casa, olhar para o céu nublado e Deus bradar lá de cima, no seu coração: você vai lá na casa de fulano, vai fazer isso, isso e isso, vai fazer o que eu mandei você fazer. Você vai, irmão? Ou você vai achar que é coisa da carne? Você tem tal intimidade com Deus para dizer assim: Senhor, eu vou, eu creio que é o Senhor nesta noite falando comigo. Você vai, irmão? Você é capaz de ir? Você já pensou um homem que nunca tinha falado com Deus, nunca tinha chegado na presença do Senhor, nunca, irmão, passou por ele que um ser igual ao do Senhor Jesus iria falar com ele naquela época? Porque naquela época era um absurdo alguém falar ao coração. Ninguém acreditaria, todos o chamariam de louco: você é louco. Mas mesmo assim, ele escutou a voz do Senhor. Ele entra para dentro e fala assim: Sarai, eu escutei a voz de Deus. Capaz, eu imagino direitinho Sarai olhando para Abraão. Não é a Bíblia quem diz, tá? Sarai falando para Abraão: tu tá louco, homem? Quantas mulheres não falam isso pro marido? Às vezes o marido chega em casa, ou às vezes o marido chega na igreja com a carteira cheia na igreja, e Deus toca no coração dele. Ele fala: meu esposo fez isso outro dia. Ele estava com 2 notas bem grandes na carteira e ele fez uma prova de fé na igreja. E às vezes a gente pensa assim, a gente tem o coração apertado, sabe? Dele está fazendo aquilo ali e fala assim: mas é a fé dele, é ele, né? Então eu acredito também. Você tem que se dispor a fazer a vontade de Deus. E aí ele fez, irmão. Meu esposo fez. E graças a Deus nós fomos abençoados e recebemos quase que 100 vezes mais do que nós recebemos ali, sabe? E Deus abençoou. Mas, irmãos, Abraão deitou na sua cama e ficou ali meditando: Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, me fala de verdade. Naquela noite, ele escutou só Abraão. Na próxima noite ele saiu do lado de fora. Mas tem algo, foi um Deus que criou isso daqui, foi um Deus vivo. É quando Deus diz: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, do seu pai, e vá a uma terra que eu te mostrarei. Se Deus mandar ir para uma terra desconhecida, você vai, meu amado? Eu quero te dizer nesta noite que quando Deus te coloca à frente de alguma coisa, que quando Deus coloca você à frente de alguma coisa para você fazer, irmãos, já é uma terra desconhecida. Mas se Deus não colocou você ali, é porque você é capaz. Se Deus te deu aquilo no seu coração, aquele propósito, foi Deus que colocou. É uma terra desconhecida? É algo que você não sabe cuidar? Mas se Deus te colocou ali e te deu esse propósito, é porque Deus vai te capacitar. Porque nós estamos aqui, irmãos, é para confundir os loucos, os sábios, aqueles. Eu costumo dizer que todo sábio é um louco. Porque eles querem ser tão sábios
palavra de Deus não sabem nada. Verdade. São loucos porque se condenam a si mesmos. Amém? Grandes coisas o Senhor terá para fazer na sua vida. Só basta você querer fazer a diferença. Aleluia. Irmãos, e nesta noite, quantos estão por aí pensando, meu Deus, eu poderia estar agora numa igreja. Eu poderia estar agora numa casa de oração. Eu poderia estar agora na minha casa, deitado, falando com o Senhor. E tem muita gente, por incrível que pareça, com uma arma na cabeça, com alguém dando uma surra. Quantas pessoas não estão bebendo, não estão fumando? Quantas pessoas não estão se envolvendo em brigas, a pontapé, chute na cara, no rosto, em todo o corpo? Só que eu digo para você nessa noite, o maior sacrifício, meus irmãos, foi feito na cruz do Calvário por nós. E se as pessoas não entendem e não sabem, nós, como seres humanos e servos, filhos do Deus Altíssimo, que nós aceitamos isso um dia, você ergueu a sua mão e disse: Senhor Jesus, eu te aceito. Me aceita como teu filho? Porque é assim. Não somos nós que temos que aceitar Jesus, não? Não. Simplesmente temos que erguer as nossas mãos, irmãos, e falar assim: Senhor, me aceita, me ajuda. Quantas pessoas estão precisando ouvir isso de novo dentro da casa do Senhor? Quantas pessoas chegam dentro da casa de Deus e começam a fazer algazarra? Não tem aquela unção mais. Não tem aquele fervor, aquela graça, aquela unção, aquele espírito de oração, um espírito de alegria na presença do Senhor. Eu estava num culto de oração ali, agora à tarde, na tarde da bênção, lá na igreja, e a pregadora missionária disse assim: está faltando oração. Está faltando você. Está faltando você, irmão. Parece, mas é você. Sabe o que é oração? É falar com Deus. É conversar com Deus. E se você não tem esse falar com Deus, essa oração, você chega na igreja, irmãos, é para adorar, é para clamar, é para falar com Deus. Mas quantos irmãos dentro de igreja que eu já vi, que senta no banco, senta lá, chega lá na irmãzinha, é só um palpite, irmãos, não estou dizendo que tem isso, porque eu acho que toda igreja tem, com certeza. Chega lá na irmã: rapaz, você viu o vestido da outra ali? Você viu a saia e o sapato da irmã ali? Irmãos, é assim. Hoje, a maioria das igrejas, eu cheguei numa igreja, eu estava congregando no Mato Grosso. Eu cheguei numa igreja, ela dava mais ou menos, irmãos, dois quarteirões desse daqui. E na hora da pregação, eu vi tanto bochicho, tanta conversa, eu fiquei incomodada. Mas eu acho que igreja hoje, para muitos, para mercenários, para pessoas que não têm nada a ver, que não cumprem a palavra do Senhor, que não ouvem a voz do Senhor, como Abraão fez aqui, que não escutam. Porque você, para ouvir a voz do Senhor, irmãos, não precisa você comprar